dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Olá, amigos, bom dia. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho sobre diabetes nessa data tão importante, no Dia Mundial do Diabetes. Olá, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Olá, hoje, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Olá, sou Márcio Dietz, vice-presidente da SBNDF. Estamos no Novembro Azul, o mês do diabetes. Olá, eu sou Juliana, endocrinologista. Olá, sou Cristiane Moulin, médica endocrinologista. Hoje celebramos o Dia Mundial do Diabetes. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Essa doença que é tão frequente no consultório de endocrinologia. Então, gente, hoje é dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes. Oi, meu nome é Ana, eu sou endocrinologista. E como hoje é o Dia Mundial do Diabetes, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. No mês de novembro é o mês de alerta para o combate de diabetes, sendo que hoje, dia 14 de novembro, é considerado o Dia Mundial do Diabetes. Olá, hoje, dia 14 de novembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes. Essa data foi escolhida em homenagem a um dos pesquisadores da insulina. Olá, eu sou Érica, endocrinologista, e queria falar hoje no Dia Mundial do Diabetes, que é uma doença com uma prevalência crescente. Dados atuais do IDF, International Diabetes Federation, mostra que 463 milhões de pessoas no mundo são portadoras de diabetes. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E o diabetes é uma doença caracterizada por uma dificuldade do corpo de controlar a glicose. E essa glicose ela fica descontroladamente alta. E a principal fonte de glicose na nossa dieta são os carboidratos, pães, massas, bolos, biscoitos. Quando você ingere isso é quebrado no teu corpo e no teu sangue entra a glicose, tá? E o teu corpo não consegue lidar com isso. O dado mais impressionante é que metade dessas pessoas não sabem ainda que são portadoras dessa doença. A resistência à ação da insulina começa 10 anos antes de você efetivamente alterar exame de sangue e receber o diagnóstico do diabetes. Eu fiquei de falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de diabetes. De uma maneira bem geral, existem dois tipos de diabetes, que é o tipo 1 e o tipo 2, que o diabetes tipo 1, também chamado de diabetes infanto-juvenil, que é bem mais comum em crianças e que o tratamento basicamente é o uso de insulinas, lógico que com também mudanças dietéticas. E o diabetes tipo 2, que em cerca de 80% dos casos, pacientes são adultos com algum grau de sobrepeso ou de obesidade, que o tratamento é medicação, alimentação, mudanças dietéticas, atividades físicas e em alguns casos faz-se necessário também o uso de insulina. Existem outros tipos de diabetes, bem mais raros, porém esses são os mais comuns. A importância do alerta é que essa doença está associada a complicações importantes, como perda de visão, amputação, doença renal crônica e doenças cardiovasculares. O diabetes tipo 1 está associado a problemas de alteração de imunidade. Já o diabetes tipo 2 está associado a outros fatores de risco, como sedentarismo, excesso de peso, pressão arterial elevada, colesterol alterado, história familiar e idade superior a 45 anos, ou se já teve diabetes gestacional ou bebê que nasceu com mais de 4 quilos. Se você tem algum desses fatores de risco, é muito importante que você faça pelo menos uma vez ao ano a glicemia em jejum e a hemoglobina glicosilada para a detecção precoce. É bom a gente sempre lembrar que o diabetes é uma doença, na maior parte das vezes, silenciosa, mas que pode ter alguns sintomas alarmantes que a gente deve prestar atenção, como o excesso de idas ao banheiro para fazer xixi, um excesso de sede, um excesso de fome, uma perda de peso inexplicada, uma fadiga, um cansaço. Então, daqui diretamente do Hospital de Base, eu queria falar rapidamente sobre a associação do diabetes e a obesidade. Não é segredo para ninguém que o aumento de peso, que a obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento dessa doença. Então, para o controle da glicose, para o controle da diabetes, seria muito importante que a gente também tentasse controlar o peso. Alguns dados robustos mostram que em pacientes com pré-diabetes, uma das principais estratégias para prevenir a evolução para o diabetes é a perda de peso.
Alguns outros dados também mostram para a gente que em pacientes com diabetes recém-diagnosticada, uma perda de peso expressiva pode levar inclusive à remissão da doença. Então eu convido hoje vocês que não têm diabetes para que vocês adotem um estilo de vida saudável, percam peso, controlem os valores de gordura corporal, tenham uma boa alimentação e uma boa atividade física, que vocês vão conseguir reduzir muito o risco de desenvolver o diabetes. É importante estarmos atentos aos fatores de risco e lembrando que o ideal é que sempre que possível esse paciente deve ser acompanhado por uma equipe multiprofissional composta por endocrinologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. E de certa forma, esse diagnóstico chama a um olhar para a vida que o paciente está levando, no sentido de melhorar essa forma de vida atual, uma vida mais viva, mais frutífera. Eu gostaria de falar sobre o tratamento do diabetes. Podemos fazer uma analogia do tratamento do diabetes com um banquinho de 3 pernas, sendo uma perna a atividade física, a alimentação e a medicação. Se você tem diabetes, fique atento aos fatores que podem piorar a sua doença. Cuide da sua alimentação, fique atento ao índice glicêmico dos alimentos, controle o seu peso, pratique atividade física regularmente, não fume, atenção ao estresse. Nesse Dia Mundial da Diabetes, o meu recado vai para as pessoas que já têm o diagnóstico da diabetes, para reforçar a importância do segmento e do acompanhamento regular. A diabetes é uma doença silenciosa, muitas vezes assintomática, e pode se manifestar com complicações graves, como infarto agudo do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, além das complicações crônicas, como retinopatia diabética, com perda visual. Além disso, pode causar insuficiência renal e neuropatia diabética. Sobrepeso, obesidade e inatividade física, eles estão relacionados com uma chance maior de diabetes gestacional. Essa que é uma condição altamente prevalente no Brasil, até 20% das gestantes podem desenvolver o diabetes gestacional. E o diabetes gestacional, por si só, é um fator de risco importante para o diabetes do tipo 2 e as doenças cardiovasculares nas mulheres. Então, hoje eu venho falar de uma população muito específica, as nossas grávidas. É muito importante a gente fazer o rastreio adequado e o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional ou mesmo o manejo adequado das nossas diabéticas prévias que engravidem. E no rastreio eu destaco as grávidas que possuem fatores de risco para o diabetes mellitus gestacional, que elas têm que fazer essa investigação. E entre esses fatores de risco vale destacar história prévia de diabetes mellitus gestacional, uma paciente que possui uma história familiar de diabetes na família, idade maior que 25 anos, uma paciente que possui um histórico pregresso de síndrome do ovário policístico ou obesidade, um ganho de peso muito importante na gravidez também, ou mesmo um histórico obstétrico prévio de doença hipertensiva da gravidez, ou mesmo nascimento de feto macrosômico, que seriam bebês grandes. De uma maneira geral, as medicações estão muito modernas e a gente praticamente não tem mais problemas com hipoglicemia, que era uma preocupação bem frequente. Mas o tratamento começa com você. A campanha mundial do diabetes, atualmente, ela tem como tema o diabetes e a sua família, com o slogan Diabetes, cuide da sua família. Por que essa campanha agora? Porque um grande estudo verificou que 4 em cada 5 pais não conseguem identificar em seus filhos os fatores de risco e os sinais de alerta para o diabetes, sendo que atualmente são nos jovens em que as taxas de diabetes mais crescem na atualidade, de diabetes tipo 2. Então eu vou deixar um link aqui embaixo, porque se 50% dos casos de diabetes são prevenidos, qual que é o primeiro passo? É a gente saber o nosso risco. Então, nesse link, você pode testar o seu risco, os riscos dos seus familiares, e se por um acaso você possuir alto risco de desenvolver diabetes, procure uma equipe para que juntos vocês consigam traçar um plano de mudança do estilo de vida para que você possa prevenir o desenvolvimento do diabetes. Então, que a data de hoje seja de conscientização não só da melhora dos níveis de glicose, mas das modificações de hábitos de vida no geral. Orientação e conscientização sempre. Então, feliz Dia Mundial do Diabetes!